Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no MAtrader e vamos começar mais um episódio corrigindo operações dos alunos que estão lá dentro da comunidade, onde nós professores pegamos essas operações deles e vemos se eles estão no caminho certo ou no caminho errado. Então bora lá corrigir as operações deles. Ó, a primeira operação que vamos analisar aqui é a do Eli Edson, que mandou esta operação aqui, ele pegou esta venda aqui, vamos ver se está correto a análise dele aqui. Vamos lá, para ter pego esta venda aqui, a vela anterior confirmou para ele a operação. Vamos pegar o fechamento dela e jogar para trás e ver aonde que ela travou. Esta compra aqui travou de trás para frente, travou aqui nesse primeiro registro, nessa taxa dividida, nessa vela de comando, nesta vela de comando oculta, nesse primeiro registro, nessa vela de comando e nessa vela de comando oculta. Mas nem todas essas defesas aqui estão válidas. Vamos olhar aqui de trás. Esse primeiro registro aqui já teve quantos rompimentos? Se você jogar para frente ele, a venda rompeu aqui pela primeira vez e essa compra aqui rompeu a segunda vez. Então esse primeiro registro aqui está inválido. Então a gente tira esse primeiro registro e agora tem esse primeiro registro aqui. É a primeira vela do lote, pavio do fechamento, primeiro registro. Mas teve quantos rompimentos? Logo em seguida teve o primeiro rompimento aqui. Mudou a polaridade, virou defesa compradora. A venda logo em seguida rompeu pela segunda vez. Então esse primeiro registro aqui atrás também já está inválido. Essa taxa dividida aqui teve quantos rompimentos? Primeiro rompimento, aí o preço bateu, subiu e retornou rompendo a segunda vez aqui. Então essa taxa dividida para aqui na frente está inválido. Então a gente tira aqui também. Agora sim, essa vela de comando estava defendendo a compra aqui antes de romper e aqui na frente rompeu a primeira vez, mudando a polaridade. Então é defesa vendedora, que a gente deixa. Essa primeira vela do lote, ou vela de comando, ela também era defesa compradora antes do primeiro rompimento. Rompeu a primeira vez, defesa vendedora. Então já tem duas defesas para o preço cair aqui. Só que não é o suficiente ainda. Aqui na frente tem esse primeiro registro de venda. Antes defendia a compra, depois do primeiro rompimento, passa a defender a venda. Então já tem três defesas vendedoras só aqui. Aqui na frente tem essa vela de comando de compra aqui, bem fininha. Antes defendia a compra, depois do primeiro rompimento, passa a defender a venda aqui na frente. Então tem quatro defesas já. Fez retirada de pavio aqui, mas não que seja necessário para tornar essa vela aqui uma defesa. Ela já era a primeira vela do lote e já tinha defesa na sua abertura. Está defendendo a venda, não sofreu nenhum rompimento, então continua defendendo a venda aqui na sua abertura. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 defesas vendedoras para segurar o preço aqui. Então a compra travando na defesa vendedora e ele pegando essa operação está completamente certo, porque não tem filtro negativo, não tem liquidez para buscar, porque tem comando na frente, mas também todas as liquidez aqui em cima foram retiradas. Esses quatro aqui estão em simetria, esses dois aqui também estão, então não tem liquidez de qualquer forma aqui na frente. Tem comando, então não tem filtro negativo aqui, tem 5 defesas. Agora vamos ver se a análise dele está certa, porque a operação em si está. Ó, aqui de trás ele marcou esse primeiro registro aqui, mas como eu já falei, ele já foi rompido pela primeira vez e a segunda vez logo em seguida, então ele já está inválido. Marcar esse primeiro registro aqui vai tomar muito loss nas operações, achando que está válido as defesas, mas aqui não está. Aqui na frente ele marcou esta vela vermelha aqui como comando. Se ele tentou marcar a vela de comando de compra, beleza, tá certo. Mas se ele marcou de propósito o fechamento da venda, isso aqui não é comando. O comando da venda fica aqui em cima. Aqui é o fechamento e o fechamento das velas não tem defesa. Aqui na frente ele marcou esse comando de compra aqui, tá certo. Porém, na análise dele, só teria uma defesa válida. Esse comando aqui está errado, é o fechamento de uma venda, e esse primeiro registro aqui está inválido. Então na análise dele só tinha uma defesa, sendo que, na verdade, tinha 5. Comando, comando oculto, primeiro registro, comando e comando oculto. Agora vamos ver a próxima operação. Ó, e mais uma operação aqui do Eli Edson, ele marcou aqui, esse aqui só teria duas defesas apenas. Mas vamos ver aqui as defesas que ele marcou. Ó, ele marcou aqui que essa venda aqui fez o travamento, e marcou aqui o primeiro registro, esse daqui, e aqui atrás ele marcou vela de comando oculta nesta vela de comando aqui, ó. Aqui ele perguntou se tinha apenas duas defesas, mas vamos lá. Aqui atrás não é uma vela de comando oculta, é uma vela de comando normal. Só é uma vela de comando oculta quando tem pavio na abertura e está fazendo retirada de pavio com alguma outra vela. Então na teoria ela não era vela nenhuma, mas pela retirada de pavio ela se tornou uma vela de comando oculta. Então nesse caso aqui não é uma vela de comando oculta, é só uma vela de comando e essa daqui está inválido, porque aqui já nasceu rompendo e rompeu a segunda vez aqui. Pegar a operação aqui na frente com base nessa vela de comando aqui atrás está totalmente errado. E aqui na frente, esse primeiro registro aqui que ele marcou, fez retirada de pavio. Tinha sim o primeiro registro, estaria defendendo a compra aqui, porém, fez retirada de pavio. Se fez retirada de pavio, este pavio não existe, então não existe primeiro registro. Então, pela análise dele, não travou em nenhuma das duas. Mas sim, tinha duas defesas ainda. Aqui essa venda travou nessa vela de comando e nessa vela de comando aqui. Só tinha duas defesas,
mas não as que ele falou aqui, ó. Aqui as que ele falou está errado para o travamento aqui na frente. Ó, mais uma operaçãozinha aqui dos alunos, dessa vez do Léo Melo, que mandou essa operação aqui, e ele aparentemente pegou essa operação de venda aqui. Mas para ter pego essa operação de venda, vamos ver o que a vela anterior confirmou pra gente. Vai pegar o fechamento dela e jogar para trás e ver onde que ela travou. Travou nessa taxa dividida e nessa vela de comando. Apenas, só tinha duas defesas e pegar uma operação com duas defesas é muito arriscado. Mas vamos ver o que ele marcou aqui. Ele apontou uma seta aqui para esse pavio aqui, mas não falou o que ele é, então vamos desconsiderar. Marcou aqui a vela de comando, uma vela de força e duas velas de força aqui. Vamos lá, primeiramente uma vela de comando, especificamente no caso da compra, como que acontece? Aqui a gente tem a abertura da vela e ela finaliza na parte de cima. Então a abertura da vela de comando de compra é aqui embaixo. Então a abertura da vela de compra é na parte de baixo e o fechamento na parte de cima. A vela de comando é a defesa do preço, onde fica na parte de baixo da vela de compra, onde não tem pavio na abertura. Então o comando fica na parte de baixo. Aqui é o fechamento, não tem defesa nenhuma aqui. Então ele tem marcado essa vela de comando aqui, porque era assim um comando, só que na parte de baixo ele marcou na parte de cima. Mas não tem defesa no fechamento, nenhuma vela tem defesa no fechamento. Aqui mais pra frente ele marcou esta vela de força e essas duas velas de força aqui também. Mas vamos lá, a vela de força precisa romper um fundo ou um topo. Um topo é um padrão de duas velas, onde tem a compra na esquerda e a venda na direita. Se tiver pavio na abertura da venda e pavio no fechamento da compra, a gente vai marcar os pavios e a abertura da venda aqui. Aqui está definido o topo. Só esperar a vela de compra aqui romper e confirmar na sequência. Agora sim a gente tem uma vela de força. Isso que define a vela de força. Romper o topo e confirmar. Ou romper um fundo e confirmar. Confirmou, então aqui a gente tem o canal da vela de força. É assim que define a vela de força. Ou rompe um topo e confirma, ou rompe um fundo e confirma. E aqui dentro não é uma defesa, é uma confluência com um imã aqui dentro do canal, jogando o preço para baixo. Se for uma vela de força de compra, jogando o preço para cima. Então a análise dele está totalmente errada e ele pegou essa operação de venda aqui na sorte. Tinha sim leitura vendedora, com base na vela de comando aqui e nessa taxa dividida, porém só tinha apenas duas defesas. Pegar essa operação de venda com duas defesas é muito arriscado. Mas fora isso, a análise dele está totalmente errada. Então é isso, se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E se você quer 8 lives por dia, de domingo a domingo, com câmera, microfone e chat aberto, live de operações, live de mentoria e tiragem de dúvidas, clica no primeiro link da descrição para você entrar na comunidade. Então vou ficando por aqui e lembre-se, seja o seu próprio indicador, aprenda a pensar e não a copiar.